paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Estamos começando mais uma edição do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. Você viu aí no noticiário, aliás, vê toda hora, né? Que a polícia prende gangues, quadrilhas formadas por jovens. Isso tem sido cada vez mais comum, infelizmente. Agora, uma coisa que chama a atenção é o fato de muitas dessas gangues, ou pelo menos um número razoável delas, serem formados por jovens da classe média e até mesmo da classe média alta. Afinal de contas, eles não precisam roubar para ter o que eles querem. Muitos talvez estejam preocupados com a aventura, a adrenalina, ou eu não sei por que entram nessa. O fato é que eles acabam na cadeia. Talvez não fiquem lá, já que boa parte deles é filhinha de papai, né? Pode pagar bons advogados, a lei brasileira muitas vezes é conivente ou pelo menos facilita, né? Que o criminoso não fique muito tempo encarcerado e por aí vai. Mas, como sociedade, nós precisamos parar e refletir o que é que está acontecendo com a nossa juventude. Por que jovens de boa formação, estudando numa universidade, com futuro bom, né, diante deles, envereda para o mundo do crime? Seria o resquício de uma imagem, sei lá, romântica dos ladrões? Ou o quê? Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com muita alegria que começamos mais uma edição do programa Vejam Só. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, até a meia-noite. E eu quero agradecer o carinho da sua audiência, você que está no Brasil, qualquer lugar do país e também da Europa ou das Três Américas, porque todos esses lugares recebem o sinal da RIT. Seja você muito bem-vindo e participe do debate usando como ferramenta para entrar em contato conosco o site www.vejansó.com.br. Nós gostaríamos de premiar você pela sua participação e todos os que participarem hoje vão concorrer a um sorteio que eu vou fazer no final do programa e sobre o qual a gente fala daqui a pouquinho. Conheça agora aqueles que vão conversar conosco, os especialistas de plantão, como eu costumo dizer, né? Que estão aqui no estúdio para tentar responder a pergunta tema de hoje. Conosco o doutor delegado de polícia e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, doutor Jorge Melão. Seja bem-vindo, doutor Jorge, como vai? Graças a Deus, tudo bem, Ever? Uma boa noite a você, aos telespectadores. Mais uma vez aqui para tentarmos debater um assunto tão polêmico. Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez. Eu que agradeço. Do outro lado, pastor doutor Francisco Heraldo Ferreira dos Santos. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira e que, além de advogado, já dirigiu a Fundação Casa, que tem muito a ver com o tema de hoje. Paz e graça, pastor doutor Francisco, tudo bem? Amém, pastor, tudo bem, graças a Deus. Para mim é um prazer retornar aqui e contribuir nesse debate aí para conhecimento de algumas pessoas que ainda não sabem o que acontece na Fundação Casa. O senhor esteve à frente em que período? 2007 como diretor, depois ouvidoria, corregedoria e pátio mesmo, né? Que é o que nós trabalhamos diretamente com os adolescentes infratores. Muito obrigado pela presença do senhor. E fechando o grupo de convidados, a doutora Maria Estela, que é psicóloga. Eu nunca sei se é Rebouças Junqueira ou Junqueira Rebouças, porque a gente errou lá na... É Junqueira Rebouças. A ficha está errada. Então é a doutora Maria Estela Junqueira Rebouças. Isso. Paz e graça, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Heber, boa noite a todos. Espero que a gente tenha um debate que eu acho que vai ser bem interessante, porque acho que estão todas as facetas do problema amarradas aqui, né, na presença de todos. Só para a gente poder começar, hoje quem mais procura o trabalho de uma psicóloga é gente mais jovem ou gente mais velha? É variável, é variável. O mais jovem geralmente são os pais que resolvem que ele precisa, mas já aconteceu, inclusive até eu falo
Essa pessoa hoje tem uns 20 anos, ela tinha 3 anos, ela virava para a mãe e falava, eu preciso ir hoje na minha analista. E ela vinha conversar comigo, assim, sentava na poltrona, vinha com a mãe, porque ela ficava deslocada de vir sozinha, e conversava sobre os problemas dela. 3. 3? 3. E hoje ela tem 20? Hoje ela tem 20. E a senhora não deu alta para ela ainda? Não, ela teve alta de criança mesmo, É que faz bastante tempo isso. A senhora não pode falar qual é a queixa que ela tinha aos 3 anos? Acho que não posso, que era uma coisa muito interessante. Ela estava perdendo muita coisa, que na verdade eu acho que terapia as pessoas só buscam quando elas cansam de sofrer. Né? Enquanto elas não se cansarem de sofrer, elas mantêm o comportamento que está destruindo a si mesmo, ao próximo ou a ambos, né? E essa criança, ela tinha um comportamento que cada vez que ela tinha uma festa ou que ela tinha alguma coisa bem legal, coisas que ela queria fazer, que era do interesse dela, ela começava a fazer uma birra, ela acabava chorando, acabava apanhando e acabava não indo. E a coisa estava crescendo num tanto que ela já estava vivendo de castigo o tempo todo. E nem os pais sabiam mais o que fazer e nem ela, com 3 anos, sabia como sair dessa situação. Então, os pais faziam uma terapia comigo, ela chegou e perguntou para os pais, por que vocês vão na analista? Aí eles falaram, a gente vai na analista porque tem algumas coisas que a gente não sabe resolver sozinha, ela está ajudando. Então eu quero ir na analista também, eu quero que ela me ajude, que eu tenho problemas que eu não sei resolver. Com 3 anos. E aí ela veio, sentou, né? E aí começamos a conversar. E a mãe tinha um cabeleireiro na própria casa. E então ela sabia que ela era proibida de entrar no cabeleireiro, né, na hora que a mãe estava trabalhando, e de mexer nas coisas do cabeleireiro. Então o que ela fazia? Ela chegava e começava a mexer nos cremes, nas escovas, e falava assim para a mãe, eu tô mexendo aqui, tá, onde não pode. Desafiando a mãe? É, onde não pode, mas já tô parando. E saía. Eu falei assim, você gosta de fazer isso? Ela falou, gosto. Eu falei, então você faz isso para irritar sua mãe. Ela é? E aí o que acontece? Minha mãe vai ficando irritada. Eu falei, tá. E aí o que você faz? Daí eu pego e falo assim, continuo. Aí minha mãe começa a ficar cada vez mais irritada. Daí eu falo assim para ela, pode deixar que eu já estou indo sozinha pro castigo. E ia sozinha pro castigo. Falei, tá. Então você não liga para ficar de castigo. Ela falou, não, é legal. Falei, legal? Eu falei, tá, que você deve ganhar alguma coisa depois. Eu falei, tá. E aí, depois o que você faz? Por que você acaba apanhando? Porque aí eu saio do castigo e vou no salão da minha mãe e falo assim, saí do castigo. Daí falo pra ela, mas eu já tô voltando pro castigo. Até minha mãe me bater. Eu falei, você faz isso todo dia de propósito? De propósito. Falei, então você não liga pra apanhar? Não, eu não ligo pra ter dor, eu aguento. Ainda fazia assim, eu aguento. Falei, tá. E aí a sua mãe te bate bastante, porque ela fica muito irritada. Bate. E aí a sua mãe fica se sentindo bem mal. Aí ela fica muito culpada. Aí a sua mãe deixa você fazer tudo o que você quiser. Essa é uma pós-doutorada em manipulação. Como toda criança. Não. Eu porque conheço poucas criança... que chegam a esse nível de sofisticação. Menino. Passando pelo estágio do sadomasoquismo. Não, mas sabe o que acontece? A criança não tem o caráter formado. Por mas isso que a criança não tem... manipuladora de mão cheia. Sim, porque eu falo, criança só tem 2 coisas inocentes, pai e mãe. A criança não... se você... Você não acredita na tese do bom selvagem lá do Rousseau? Acho que não. Eu acho que ela não acredita. Como eu também não acredito, beleza. Você já viu que hoje o programa vai render. Começou com uma criança de 3... Meu pai do céu. Só que o que ela concluiu? Ela foi se encantando tanto com a culpa da mãe, que a coisa atingiu um nível que no fim ela já não ganhava mais nada, porque ela não podia fazer mais nada legal, porque ela como criança, ela não sabia dosar isso. Claro.
perdeu o controle, a mãe era só culpa, então a mãe era só prêmio e castigo, né? E ela no fim não conseguia nem aproveitar mais os prêmios e ficou uma confusão total. Ainda bem que parou na mão da terapeuta, né? E ela conseguiu parar, reverter. E hoje ela é uma moça dócil? Dócil, não é manipuladora, não é controladora, e ela aprendeu que não vale a pena esse tipo de recompensa. Claro. Bom, de alguma forma isso tem a ver com o tema que nós vamos discutir hoje. A gente vai assistir a matéria que apresenta o assunto e volta para ouvir os nossos especialistas. A Polícia Civil de São Paulo desarticulou um grupo acusado de praticar cerca de 100 sequestros relâmpago na capital paulista em menos de um ano. A quadrilha, conhecida como Gangue dos Playboys, começou a ser desmantelada em abril, com a prisão do líder Bruno Guedes de Jesus, de 19 anos. Após a sua prisão, a polícia investigou e identificou outros jovens de classe média, que participavam dos crimes para financiar viagens, roupas de marca, bebidas e festas com dinheiro das vítimas. De acordo com as investigações, após a prisão do líder, os sequestros caíram consideravelmente por um período. Entretanto, os criminosos voltaram a praticar os crimes sob nova liderança. Mas a polícia mais uma vez conseguiu identificá-los através do depoimento de vítimas e testemunhas e também com a ajuda de câmeras de segurança que registraram o momento exato de um dos sequestros realizados pelo grupo. Enquanto a vítima era mantida refém no próprio carro, os demais criminosos faziam compras com o cartão de crédito até o limite máximo. A quadrilha agia desde o fim do ano passado e era investigada há 7 meses. Mas uma pergunta que não quer calar é por que jovens de classe média caem na criminalidade? Se o que estiver em jogo for o caráter do ser humano diante a necessidade, não que os necessitados devam ser criminosos, então para estes jovens não é a ocasião que faz o ladrão. E por isso vejam só debate. Gangue dos Playboys. Até quem não precisa está roubando? Muito bem. Você participa do programa de hoje, né? Acessando o site www.vejamsó.com.br e nos ajuda a responder a essa pergunta. Antes de apresentar o que eu vou sortear hoje ao final do programa para quem participar, vamos conhecer a opinião inicial dos convidados, começando com o Dr. Jorge Melão, que além de delegado de polícia, preside o Sindicato dos Delegados de Polícia no Estado de São Paulo. E eu queria então aproveitar a presença do Dr. Melão para parabenizar a Polícia Paulista por esse trabalho brilhante que foi feito de desvendar a autoria, né, desses sequestros relâmpago, porque eu me coloco no lugar de alguém que passou por uma experiência como essa e deve ser horrorosa a experiência. A gente viu o jeito que eles abordaram uma ou outra vítima, né? E imagino o tanto que leva depois de trabalho e de dinheiro com psicólogas para se curar do trauma pós-traumático, ou sei lá como é que se chama esse negócio. Dr. Jorge Melão, parabéns. A polícia fez um brilhante trabalho. Obrigado, agradeço aí em nome da Polícia Civil de São Paulo. E realmente o trabalho foi muito bem direcionado, foi muito bem desenvolvido. E as investigações mostraram claramente que especificamente essa gangue de playboys aí, como ela agia, a função de cada um no grupo e para qual finalidade eles cometiam o crime. Então, a Polícia Civil realmente está de parabéns, não só nesse delito, outros delitos de também envergadura e importância nesse contexto social têm sido desvendados. Vimos aí o caso daquele empresário que a própria esposa matou, também foi muito bem trabalhado. Então, nós temos rapidez, hein? Nós temos dado uma resposta rápida em muitos casos aí, apesar da defasagem policial hoje, apesar da Polícia Civil estar sucateada, nós temos conseguido dar respostas para a sociedade de maneira um tanto quanto rápida. Infelizmente, a gente não tem conseguido evitar, que é o primordial, mas a gente está trabalhando nesse sentido. Agora, o senhor o senhor é delegado há quantos anos? Sou delegado há 19 anos. O senhor já foi de distrito policial, essas coisas? Trabalhei em locais bons, Cidade de Tiradentes, Itaquera, Guaianazes, São Miguel Paulista, Itaim, Arthur Alvim, né? Locais onde o povo precisa, onde o cidadão precisa. Então, eu chamo de lugares bons, não por ironia, é porque são bons para se trabalhar quando o profissional gosta do que faz, eu gosto do que faço. Então é bom porque lá o cidadão precisa
da polícia atuando, precisa da polícia diuturnamente, de olhos voltados para o seu problema e que tente compreender que a localidade não é que faz o criminoso, não é a região, não é o setor, isso é foro íntimo. Então, já respondendo a pergunta, no meu entendimento é caráter. O caráter é criminoso, o caráter é mau. Nós vimos aí que não é só em questão de crime contra o patrimônio, roubo, sequestro, etc. Nós vimos há alguns anos atrás filhos de desembargadores, juízes e políticos em Brasília que queimaram aquele índio Galdino, queimaram vivo. Quer dizer, é índole. Ele tem aquela vontade de fazer a coisa, independentemente do que seja. Ele, por um motivo ou outro, ele quer aparecer, ele quer mostrar que ele é capaz, que ele pode, mas o caráter dele é ruim, a essência dele é ruim. Isso aí nós estamos, independentemente da classe social, nós estamos afetos, nós estamos sujeitos a ter esse tipo de comportamento. Muito obrigado, doutor Melão. O pastor doutor Francisco Heraldo, ele pastoreia a igreja lá do Jardim Marília. Jardim Marília em que região da cidade, pastor? Próximo ali do Shopping Aricanduva. Na Zona Leste, ali, isso, né? Na Zona Leste, Aricanduva. Lá de São Mateus. Isso, São Mateus, Aricanduva, né? Morei lá. Bom lugar. Morei lá pertinho. Morei em São Mateus, né? Fui pastor na IP. Eu morei em São Mateus. Conhece lá? Me criei em São Mateus. Não diga. Eu morei ali no Jardim 9 de Julho, na Mateu Bey, Itamaraty. E trabalhei no 66, né, que é o Vale do Aricanduva, que atende justamente o Jardim Marília, Jardim Fernandes. Isso mesmo. Cidade Tiradentes também, né, que você trabalhou em Cidade Tiradentes. Trabalhei. Nós temos uma demanda grande lá de Cidade Tiradentes. Então, pastor, como que o senhor responderia à pergunta tema de hoje, né? Por que até gente de boa família, com estudo universitário, futuro bom à frente, não é? Entra para o mundo do crime de maneira tão violenta? Pastor, eu tinha uma concepção antes, né, baseada em cima de alguns estudos, alguma coisa que o doutor aqui até pode me ajudar, a doutora também, que a teoria do criminoso se dava pelo biomeso criminoso, que era do bio, que é a questão, vamos dizer, do caráter, e o meio, que é o meso onde ele vive, que se desenvolvia, né? E tudo isso a gente acaba hoje mudando algumas coisas em virtude desses novos acontecimentos, né? Em especial se tratando de adolescentes que vão para a Fundação Casa, dá para se perceber realmente que tem uns que não tinham condições mesmo, né? Uma questão pobre, a questão da necessidade, enfim, isso aí não é o caso, mas alguns filhos de desembargadores, filhos de empresários, que agora eu fico naquela questão, se é o meio que eles vivem, aí não é mais o meio que eles vivem, porque tem uma família, vamos dizer, que não vamos dizer família desestruturada, tem a família organizada, né, que o termo família desestruturada não se usa mais, família organizada. Tem a família toda organizada, mas que o filho se envereda para esse caminho do crime. Aí tem esse aspecto de mexer com adrenalina, de ser atraente o crime. Então eu fico nessa questão ainda em definir se é a questão do caráter, porque tem essa coisa da pessoa já nascer com aquilo. A gente viu aqui a doutora falar de uma criança de 3 anos de idade, né, já nascer com essa coisa já, né? Então ainda eu não sei se eu vou ainda chegar a esse ponto de dizer realmente do caráter mesmo, né? Mas eu fico nessa dúvida, porque nós temos o caráter, nós temos o meio, nós temos as possibilidades, nós temos situações diferentes para cada tipo de criminoso. Então eu fico mais ainda para definir, doutor, se é do caráter mesmo ou se tem algumas coisas ainda vinculadas que nós ainda não descobrimos, né? Nem tanto a psicologia, a religião, ainda não descobrimos o que vai acontecer. Se der uma olhada, se muda cada vez mais aí a questão do perfil criminoso, né? A teoria de Lombroso aqui já não se aplica mais nesses dias. Senão eu seria criminoso, né? Tem o perfil, não cabeça tem, chata. Né? Não tem mais como aplicar essa teoria, né? Porque antes você tinha aquela questão dele, né? Hoje... Era pelo biotipo? Era pela aparência, né? Eu, na aparência de Lombroso, eu seria um criminoso de mão cheia, pelo tamanho da cabeça, por essa coisa toda. Então, tá para se ainda vir alguém nesses últimos dias muito
assim, com referencial teórico para poder dar uma definição mesmo do criminoso, devido a essas últimas notícias que nós estamos vendo, porque hoje o criminoso é conhecido de paletó e gravata, né? Tem de diversos, né? Então eu fico nessa ainda. Eu espero que amanhã eu venha já consolidar um entendimento dessa questão, porque nós temos a essência ruim também, né? A criança de 3 anos de idade. Mas isso, essa criança não tem essência ruim. Sim, né? É por isso que eu estou dizendo. É por isso que eu não isso não é um comportamento natural de uma criança. Sabe entrar na encrenca e não sabe sair. Exato, por isso que eu estou, entendeu, doutor? Porque eu ainda estou para tentar ver o que é. Porque nós tínhamos essa condição que vinha do bio, do caráter, daquela coisa, desenvolver. Depois tinha um meio onde que a criança desenvolvia-se ali no meio da família. Uma criança que nasce numa família onde que o pai fuma maconha, a mãe também faz uso. Naturalmente, pode ser que essa criança venha também a desenvolver esse gosto pela droga. O pai e a mãe que é criminoso, o filho, e geralmente tá? Uma boa parte a gente vê que, salvo algumas exceções, você consegue tirar de dentro dessas famílias algum adolescente, alguém que consegue sobressair. Mas tem essa questão também que o doutor falou do caráter, né? A gente vai aprofundar isso. Eu tenho várias perguntas para fazer para os doutores, né, a respeito disso, porque existem, eu acho que estatisticamente falando, é complicado comprovar que o meio faz o criminoso. Sim. Tem muita gente, eu trabalho em favela, evangelizando, e eu vejo muito mais gente honesta na favela, e quando eu digo honesta, é que tem o nome limpo, que não atrasa a prestação, que paga, às vezes com dinheiro, porque não tem condição de ter uma conta bancária, mas paga com dinheiro a escolinha do filho, a creche, né? E quando você vai para a classe... Tá lá, não é bem assim. Os de gravata, né? Os colarinhos brancos, né? Quer ver o negócio? Doutora Maria Estela, a senhora já levou calote de cliente? Oi. Dos pobres ou dos... Sempre de quem tem. Fechou. Pelo contrário, a pessoa que não tem, olha, eu até tinha uma amiga que ela até brincava que eu devia abrir uma quitanda, né, porque eu já recebi com fruta, eu já atendi, eu nunca falei não para ninguém que precisasse realmente, né? Eu até falo assim, eu nunca pus uma faixa, né? Claro. Porque eu tenho que sobreviver também, mas se chega até mim, eu nunca recusei. Eu atendi uma criança que a mãe veio me procurar, a mãe punha esterco na terra. Esse era o trabalho da mãe e do pai, eles punham esterco na terra. Adubadoras. E a menina tinha começado a se recusar aí a escola, e eles não sabiam o que estava acontecendo. Foi até um caso bem interessante. E ela não tinha como ir pagar coisa nenhuma. Então eu falei, não se preocupe, eu vou te atender assim mesmo, não ia deixar a menina, né? E realmente a menina conseguiu recuperar e passou, eu fui convidada para a formatura da menina, tudo. Era bullying por causa da profissão dos pais? Não era nada disso. A menina... Ai, vocês nunca sabem o que está na cabeça de uma criança. Eu posso... Ela tinha uma amiga rica, né? E os donos da fazenda que os pais trabalhavam pagavam a escola para a menina. E ela tinha uma amiguinha que era rica. E a amiga adorava ter chiliques. E os pais acobertavam os chiliques. Então a menina, quando queria ir para a escola, ia, quando não queria, não ia. E ela achava lindo o chilique da amiga, porque ela associava chilique a dinheiro. A chilique, né? Com chique, né? Então ela começou a fazer chiliques, porque para ela era como se ela estivesse ficando rica. Claro, estava se comportando como uma rica. Como uma rica. Né? Quando ela conseguiu elaborar isso, ela parou com o chilique, voltou para a escola, porque senão ela não ia nem ser pobre. Tadinha. Tadinha. E a mãe, olha, ela andava 40 minutos até um ônibus com a menina, com uma caixa de frutas. Ela trazia uma caixa de uvas deste tamanho, ela trazia nozes, ela trazia um monte. Eu ficava desesperada de ver o peso que aquela mulher carregava, fora a criança que ela carregava. Daí ela andava 1h30 de ônibus
Depois ela andava, mas não sei quanto tempo, porque ela não tinha dinheiro para condução, para levar a menina até mim. E as frutas eram para a senhora? As frutas era que ela fazia questão de me pagar. Com as frutas. Com as frutas. Tem uma outra pessoa, que essa eu tenho muita saudade dela, eu perdi o contato. Ela ensacava goiaba. Goiaba você tem que ensacar a fruta quando ela está verde, pequenininha, senão o bicho pega, né? Isso. Daí fica cheio de coró, né? Aquele vermezinho branco da goiaba. Ela ensacava todas as goiabas para quando elas ficassem assim, maduras, ela colhia e me levava um saco de goiabas para retribuir. Eu acho que isso não tem preço. Não tem mesmo. Não, esse tipo de gratidão não tem preço. Como não tem preço também o dinheiro que me paga, quer seja quem tem, quem não tem, né? Não, mas a pessoa o carinho com que é preparado o alimento, nossa, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Oscar de Souza, ele mora em Taperoá, na Bahia. Ele diz assim: no estudo da escola dominical de ontem, dia 9, diz que a inveja é um grande pecado. Vimos que a maldade é precedida pela inveja. A cobiça e desejo pelo que o outro tem nasceu de Satanás, em querer apoderar-se dos atributos divinos, conforme Isaías 14. Né? E também isso atingiu Eva, Gênesis 3, e também atingiu Caim, Gênesis 4, 5. Essas gangues de playboys são perversas, prejudicando e ofendendo o próximo. Deus abomina os iníquos e quem tem prazer em praticar o mal. Provérbios 11, 20. As tais gangues, além de não precisar, não ficarão impunes. O resultado deles no final já o conhecemos. Vamos orar e ter misericórdia deles. O Flávio Henrique Gomes da Silva, ele mora em Maceió, no estado de Alagoas. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, cruéis, inimigos do bem. Então, a gangue dos playboys nos mostra que aquilo que vai acontecer já está acontecendo nos dias de hoje e que só o Espírito Santo na igreja, usando a palavra de Deus, pode transformar criminosos em filhos de Deus. Doutora Maria Flor de Holanda, de Salvador, capital da Bahia. Salvador é uma cidade violenta, uma das mais violentas do país. Não existe uma classe social específica, mas sabemos que muitos jovens de classe média alta aprontam por aqui. Quando nas ruas da capital baiana a sinaleira fecha, sinaleira é semáforo, né? Uhum. A sinaleira fecha ao anoitecer, é preciso se acautelar. Tal crescimento da violência se dá sobretudo para que possam sustentar o vício de drogas. Jovens de classe média alta, rebeldes, criminosos, são produto de um relacionamento familiar abalado, pais divorciados, ausência de amor e diálogo. Sabemos que é a família que nos ensina a assumir com naturalidade inúmeros comportamentos e atitudes, sem os quais seríamos desajustados e tornaríamos insuportável a vida social. Essa é uma realidade familiar que não tem acontecido para muitos. Já o pastor Edson da Silva, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Os jovens, principalmente os ricos, não precisam trabalhar, não sabem dar valor ao dinheiro e às pessoas, então precisam inventar alguma coisa para se divertir. Depois dizem que tudo não passa de brincadeira. Não, brincadeira não. Brincadeira não. Não dá. Eu queria, falta pouquinho só para a gente acabar o primeiro bloco. Eu não sei se é possível repetir, pelo menos as imagens da matéria de abertura, porque a gente vai ver que não tem nada de brincadeira naquilo que a gente viu lá. Tem como? Vamos ver. A nossa técnica está verificando lá. Então vamos lá. Praticar cerca de 100 sequestros relâmpago na capital paulista em menos de um ano. A quadrilha, conhecida como Gangue dos Playboys, começou a ser desmantelada em abril, com a prisão do líder Bruno Guedes de Jesus, de 19 anos. Após a sua prisão, a polícia investigou e identificou outros jovens de classe média, que participavam dos crimes para financiar viagens, roupas de marca, bebidas e festas com dinheiro das vítimas. De acordo com as investigações, após a prisão do líder, os sequestros caíram consideravelmente por um período. Entretanto, os criminosos voltaram a praticar os crimes sob nova liderança. Mas a polícia mais uma vez conseguiu identificá-los através do depoimento de vítimas e testemunhas e também com a ajuda de câmeras de segurança que registraram o momento exato de um dos sequestros realizados pelo grupo.
Enquanto a vítima era mantida refém no próprio carro, os demais criminosos faziam compras com o cartão de crédito até o limite máximo. A quadrilha agia desde o fim do ano passado e era investigada há 7 meses. Mas uma pergunta que não quer calar é por que jovens de classe média caem na criminalidade? Se o que estiver em jogo for o caráter do ser humano diante a necessidade, não que os necessitados devam ser criminosos, então para estes jovens não é a ocasião que faz o ladrão. E por isso vejam só o debate. Gangue dos playboys. Até quem não precisa está roubando? Muito bem, você viu que as imagens que a gente assistiu aí, não os da prisão, mas das abordagens dos criminosos, coloque-se no lugar de quem está sendo a vítima, né? Eles são maus, são frios, são cruéis. O objetivo deles não é apenas obter dinheiro, é humilhar, arrogância, subjugar, né? E isso provoca um trauma, uma dor na alma da vítima, que depois no próximo bloco a gente vai discutir como é que se sai de uma situação como essa. Sendo que eles iam gastar tudo em viagem e festa, quer dizer, é para curtição, não é para matar a fome de filho que está passando fome em casa, né? Que também seria discutido. No próximo bloco a gente vai aprofundar essas questões e você participa pelo site www.vejamsó.com.br. A nossa enquete é a seguinte: hoje, o que está levando os jovens para o mundo do crime? Primeira resposta: falta de recursos para ter as coisas que desejam. Segunda: a necessidade de autoafirmação. Terceira: eles estão atrás de adrenalina. Quarta: falta de orientação dos pais que não têm como prioridade a educação dos filhos. E a última, não sei ou nenhuma das anteriores. Vote. No próximo bloco eu digo para você o que você vai ganhar se for sorteado por participar do programa. A gente volta já já com o Vejam Só. Muito bem, esse é o programa Vejam Só. E eu queria agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência, né? E convidá-lo a participar do programa. E tem também agora uma novidade, quer dizer, não é bem uma novidade, mas estava parado e agora reativamos o Twitter do Vejam Só. Você que gosta de participar aí das redes sociais, etc., né? O Vejam Só voltou para a Twittosfera. Ai, ai, que coisa. Obrigado. Bom, o endereço do Vejam Só no Twitter é o @VejamSóHit. Vejam Só Hit, tá bom? Siga-nos, mande suas sugestões, críticas, participe do programa, só não dá para participar do debate. Bom, até dá, né? Com outros twitteiros na hora do programa, tá bem? Mas para concorrer ao prêmio que nós vamos sortear, você tem que participar pelo site do programa, www.vejamsó.com.br, que até tem um link pro Twitter, né? E o que eu vou sortear hoje é a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Uma camiseta parecida com essa daí, tem outras cores também, né? E a gente vai mandar para quem for sorteado. E quem é que vai participar do sorteio? Todos os que participarem do programa de hoje. Ao final do programa a gente sorteia, mas mais do que a camiseta eu queria que você conhecesse a Agrade. A Agrade é uma escola de Bíblia, teologia, ajuda todo mundo que quer fazer parte da obra de Deus em vários e vários aspectos. Por exemplo, tem cursos na Agrade que são extremamente práticos, curso de oratória, né? Curso de capelania, sendo que capelania, antigamente, quando eu estudei, só existia capelania hospitalar e capelania prisional, né? E também militar, mas só para quem estava no quartel. Hoje não, hoje você tem capelania até para condomínio, capelania para clube, tem capelania de todo tipo de aplicação. Por que você não faz o curso lá na Agrade? Tem curso de evangelismo, tem curso de inglês, espanhol, usando a Bíblia como livro de texto, além, obviamente, dos cursos tradicionais, né, como teologia, análise bíblica, pós-graduação em teologia. Tem também o curso de escatologia que eu comecei, só teve uma aula por enquanto, aqui na sede de São Paulo. Para você conhecer melhor a Agrade, faz o seguinte: entra no site agrade.com.br ou, se você quiser falar com alguém, todos os dias, inclusive aos sábados, no horário comercial, você pode ligar para 0 Operadora 11 3115 0819 3115 0819
e aí conversa com o pessoal e você vai obter todas as informações. Ah, mas eu moro longe dos grandes centros. Pois é, a Agrade tem mais de 600 unidades espalhadas no Brasil inteiro, inclusive fora dele. Por que você não entra no site ou então dá uma ligada aqui para São Paulo e para você obter o endereço da unidade mais próxima da sua casa, não é? Beleza? Muito bom. Vamos lá. Doutor Melão, o senhor sabe que a gente não pode acreditar muito no que a gente lê nos jornais, né? Mas foi noticiado, até com uma certa ênfase, na televisão, nos jornais escritos, etc., que a polícia teve um pouquinho de trabalho para convencer os pais dessa gangue de que eles formavam uma gangue mesmo, né? Até, segundo as reportagens que eu assisti na televisão, tiveram que exibir algumas imagens, falar, olha lá, não é seu filho? Né? Olha o que ele está fazendo. Como é que um pai não faz a menor ideia de que o filho é um criminoso, um sequestrador, porque não é um criminoso qualquer, né? Olha, em primeiro lugar, os pais, eles, pelo amor que sentem aos seus filhos, dificilmente acreditam que os filhos fazem coisas erradas. Muito difícil. E é interessante que, quando eu estava atuando nas delegacias, quando eu fazia a prisão de algum jovem, nossa, os pais, meu filho é um santo, doutor, meu filho é do serviço para casa, de casa para a escola, e não faz nada de errado, é uma pessoa, mas que estava no mundo do crime há anos e os pais não conseguiam enxergar. Aqui, então comum isso? É comum, é mais do que comum. Credo. Nós temos um problema grande, principalmente aqui em São Paulo, São Paulo e Grande São Paulo, nas grandes metrópoles, né, digamos assim. Os pais hoje não têm tempo para olhar os seus filhos. Ou seja, existe uma grande desassociação familiar interna. Os pais trabalham, saem cedo porque moram na periferia, chegam tarde e quando chegam, em regra, principalmente na periferia, o pai vai procurar um lazer num bar, num boteco e a mãe vai cuidar de seus afazeres, é jantar, é isso e aquilo, e se sobra um tempinho, ela vai para a televisão assistir a novela dela, coitada, que ela merece. Então, os filhos ficam soltos, não se percebe o que está passando em volta. E não é tão incomum ver o filho chegar em casa com uma moto, com tênis novo, com uma bicicleta, com roupa de marca, e os pais não perguntarem o que é. E quando perguntam, se satisfazem com a resposta dada. Uhum. Ah, é do meu amigo, eu peguei emprestado, mas pega emprestado, mas não devolve. Então, porque não tem tempo de cuidar. Então, as atribulações, ou seja, os compromissos que os pais têm de trabalhar fora, de se dedicarem ao seu serviço para poder colocar comida em casa, acaba fazendo com que a família não seja observada pela própria entidade familiar. Então, isso é muito comum, não é de hoje, que as famílias, que os pais, principalmente, chegam às delegacias. Eles acreditam quando vêm as provas? Olha, tem casos que não acreditam em hipótese alguma. Negam. Não, os pais não acreditam. Nega, como se não tivesse... As provas ali na cara deles, a gente conseguiu demonstrar, como o colega, o delegado de polícia, nesse caso aí dessa gangue de playboys aí, demonstrou claramente aos pais que estava através de fotos, de vídeos, de testemunhas, de coisas que ele havia comprado com cartões. Teve uma festa que eles fizeram, que foi gasto mais de R$2.000 ou R$5.000 só em vodka. Barbaridade! Só em vodka. Passou na televisão, só em vodka, para festinha de embalo. Quer dizer, isso foi provado. E tem um ou dois dos menores que seus pais não acreditam de jeito nenhum e dizem que vão provar a inocência do filho. É um direito deles lutarem pela inocência dos filhos dele. Mas é um erro quando constatam que o filho está cometendo crime e em vez de tentar corrigir, tentar fazer com que o filho seja trazido de volta para o seio familiar, que o filho seja trazido novamente para a sociedade normal, ou como tida como normal pelo nosso modelo social, não. Quando ele encobre, passa a mão na cabeça, ele está alimentando um monstro que vai sair muito pior do que o que entrou, infelizmente. Mas é muito comum, os pais não acreditam
e muitas vezes você demonstrando a prova clara, objetiva e continuando acreditando. Verdade. Sua experiência é diferente lá na Fundação Casa? De igual modo. Não acreditam. E o que o doutor falou, assim, até mesmo essa questão do pai e a mãe estarem presentes e que não cobram isso. O filho chegar com tênis novo, chega com a roupa nova, a resposta que dá é emprestado. E aí se satisfazem muito rápido com essa resposta, e lá também não é diferente. Nós tínhamos, sábado era o dia de visita, né? Eu fui diretor da unidade feminina, né? Por isso que eu perguntei se era menina, porque a menina, ela para manipular, ela é mais fácil mesmo. A mulher para manipular é mais fácil do que o homem. E tinha mãe que ia visitar a filha e mesmo já comprovado, inquérito encerrado, tudo comprovado, já, a medida socioeducativa de internação já decidida pelo judiciário, mas mesmo assim a mãe não acreditava, dizia, não, minha filha não fez isso, minha filha não fez isso, e sempre associava a companhia, não é que ela estava com a amiguinha dela, não, porque estava com o namorado. Não, porque não. Aí eles usavam, aí vai para os adolescentes, eles sempre usavam aquela expressão, eu estava de laranja, né? Eu fui usado. Não, eu só estava no carro, eu estava pegando uma carona, né? Nós tivemos casos já de adolescente que participa de sequestro, que diz, eles chamavam de senhor, né? Senhor, eu só estava no carro, pegando uma carona. E quando na verdade a vítima no porta-mala, né? Como é que vai pegar uma carona? Não sabe. E aí o pai e a mãe corroboram isso. Falam, não, realmente ele só estava pegando uma carona, mas uma carona da onde? Não vinha da escola, porque não estava estudando. Vinha da onde? Não sabe. Quando é que ele saiu de casa? A mãe não sabe, o pai não sabe. Mas é aquela questão do pai, o negócio do amor, do pai, da mãe, que quer proteger a qualquer preço e quer dizer que o filho não estava fazendo, que quer provar a inocência. Lá também tem. Algumas exceções. Teve um caso de algum filho ou filha falar, não, eu fiz sim. Sim. Aí nós temos o outro lado, né? Nós temos adolescente que ele bate no peito e para ele é um orgulho isso. Eu tenho visto. E até diz para a mãe, não vá me visitar não, que eu não quero a visita da senhora não. Por causa que eu nasci por crime. Não, lógico, eu nasci por crime. Porque a Fundação Casa acaba sendo assim um status para o adolescente no meio do crime, para depois ele chegar lá na vila, né, principalmente no bairro onde ele está, para poder se autoafirmar, né, que ele é o bandidão, que ele faz parte agora da elite do crime, que ele foi preso, né? Então o que acontece? E eles afirmam mesmo, a mãe não acredita, eles afirmam e diz para a mãe que não quer. Agora nós já tivemos casos que aí é pai e mãe que sabe realmente que o filho fez isso, e se nós não tivermos o cuidado, o pai e a mãe quer bater lá dentro, o pai e a mãe quer entrar para bater, né? Nós temos casos assim, né? O que dói muito que no dia de visita, né? O dia de visita é o dia que quando o pai vai visitar, que a mãe vai visitar, que vê o filho lá, começa aquele chororô, chora, e o adolescente, né? Alguns, não todos, começa a chorar, aquela coisa toda, minha mãe, meu pai, aquela, né? Porém, quando sai, retorna de novo, né? E o fato que retorna é isso, volta justamente para aquele local onde estava, onde cometeu o crime, lá ele vai estar recebido com fogos, né? Agora sim você foi batizado no crime, você foi preso, né? E na verdade, nós sabemos que na Fundação Casa é uma medida de internação, mas para eles é como se estivesse no presídio, no sistema, para ter essa autoafirmação do crime, para poder, vamos usar a expressão que eles usam lá, para pegar a menininha mais bonita do bairro, né, para poder ter o respeito, para ser considerado pelos maiores. Então nós temos tudo isso. Agora com relação aos playboys, aí já é uma outra coisa. Os pais não acreditam mesmo. Quando o status social, o pai vai, eles acham que a polícia estava errado. Eles acham que a polícia que plantou. Eles acham que o filho dele está lá injustamente, né? E aí nós temos até situações em que eles vão usar todos os meios, né? E aí se tratando já de poder aquisitivo, saem rápido, né? Saem rápido, porque tem bons advogados, tem uma situação mais favorável. Agora, o filho do pobre, lá da periferia, lá de Cidade Tiradentes, lá dos lugares menos favoráveis, esse fica mais tempo. Nós temos o caso lá da Paulista, lá dos adolescentes que quebraram aquela lâmpada na face lá dos rapazes lá na Paulista. Eles
ficaram muito pouco tempo lá na Fundação Casa. Agora nós temos adolescentes lá que estão há muito tempo, porque não se justifica, mas porque roubou furtou um pacote de bolacha no supermercado, né? Agora a questão de ser playboy, se passar na UIP, que a UIP é a unidade de internação provisória, se passar 45 dias é muito. Barbaridade. Agora, fica uma pergunta para a doutora Maria Estela responder. Doutora Maria Estela, por que os pais agem assim? Se o interesse dos pais é que os filhos sejam bons, ou não é? Não é todos os pais que o interesse é que os filhos sejam bons. Alguns pais querem que os filhos se deem bem, seja no que for. Não é todo pai e mãe que, por exemplo, eu vi até, acho que foi ontem, uma entrevista da Cissa Guimarães, né, falando sobre a morte do filho dela, que o rapaz que atropelou o filho dela teve um benefício porque foi alegado que ele chamou a ambulância e a polícia assim que ele atropelou. E ela falou, sim, chamou, mas em seguida chegou o pai e o irmão dele e foi filmado os dois dando propina pro policial aliviar o flagrante e tudo mais. Então, o pai não foi ali preocupado em ensinar alguma coisa para o filho. Ele foi ali sabendo que o filho estava fazendo um racha, ele sabia que o filho era culpado, ele foi ali simplesmente para ilegalmente tirar o filho da situação. Então, quem ensinou esse filho a ser ilegal? Foi o pai. Foi o próprio pai. Então, você vê adolescentes menores de idade com alto padrão que tem carro. Quem deu o carro? Os pais. Quem ensina a esse adolescente que ele não tem que cumprir a lei, que a lei é para os outros, não é para ele? Os próprios pais. Então, muitos desses pais, quando veem os filhos serem presos, eles querem tirar os filhos dali, porque filho meu não se dá mal. Não necessariamente porque filho meu não faz coisa errada. Né? Agora, tem também aquele que simplesmente nega o problema, porque se encarar o problema, o filho meu fez isso, ele tem que rever onde ele falhou, o que ele não olhou, veio com uma coisa legal para casa, foi que emprestou, tá, 2, 3, todo dia. Haja amigo bom, né? Então, você é obrigado a olhar para si mesmo e ver como você foi relaxado como pai e mãe, como você não quis enxergar. Então, é muito mais fácil você falar que é a polícia que está plantando, que o outro que está não sei o quê, que é o amigo que é má influência, para não ver a própria omissão. Posso pegar um gancho? Lógico, doutor. Existem situações que são inusitadas, são engraçadas e a gente fica até constrangido quando isso acontece. E é uma constância, viu? Não é uma coisa que é rara de acontecer, não. E se a senhora, o senhor tiver amigo policial, delegado de polícia, alguém pode perguntar que ele vai dizer, vai confirmar o que eu vou dizer agora. Eu costumo receber ligações de amigos, são vários. Ô, doutor Melão, o meu filho está na delegacia tal, ele foi parado na blitz, ele bebeu um negocinho de nada, tal, não sei o quê. Amigo, você está ligando para a pessoa errada. Doutor Melão, né, doutor Melão? Não é meu amigo Melão? Eu falei, mas você está ligando para a pessoa errada. Tem que ligar para um advogado, que se for lá eu vou prender ele também. Claro. É o meu dever. Aí eu perco o amigo. Olha só o que acontece, ele liga para mim para ver se eu conheço o delegado, se eu conheço algum policial, para livrar o filho dele que poderia, através desse ato, beber e dirigir, matar alguém. Sim, mas aí o que significa? Que o seu amigo não era seu amigo. Não, ele tinha interesse. Ele tinha interesse, né? E o que ele ensina para o filho? Quando você quiser fazer alguma coisa errada, tudo bem. Eu tenho amigo. Mas quem tem padrinho não morre. Olha, porque essa condição, doutor, leva-nos a umas situações que realmente acontecem. O doutor, sim, mas já tem situações que é livrado devido ao padrinho, né? Não vamos generalizar de maneira nenhuma. Que fosse todos iguais o doutor. Nossa, seria porque nós temos... Não, temos bastante. Muita gente agora, honesta. Nós temos situação que já utiliza isso. Chegava o adolescente lá, dependendo de quem era o pai, a primeira coisa que ele já dizia, cuidado que você não sabe quem que é meu pai.
Olha. Eu não sabia quem que era o pai dele, ninguém sabia quem que era. Porque ele é amigo de fulano, porque ele é amigo de ciclano. Isso daí não é só na polícia, não é só, é em todos os lugares. A carteirada que você dá, se dá carteirada hoje porque é polícia, se dá carteirada porque é advogado, se dá carteirada porque é pastor, se dá carteirada porque é padre, se dá carteirada hoje com tudo, né? E o meio de influência de utilizar, filho, o pai é amigo de fulano, fica tranquilo que eu vou aí resolver, né? Então tinha pai que chegava lá, né, a unidade onde eu estava era em Cerqueira César, interior de São Paulo. Então chegava pai lá, às vezes que o filho estava internado, chegava com uns 500 advogados, com vereador, com deputado, com todo mundo, para poder trazer essa questão mesmo que o doutor acabou de falar, usar o amigo. E aí a doutora tem razão, o filho vai carregar isso. Mas meu pai pode, porque ele é amigo e o pai ainda tem orgulho do filho doutor, falar assim. Olha só que coisa interessante. De um desses casos que a pessoa se desvinculou da minha suposta amizade, né? Rompeu a amizade comigo porque eu não quis socorrer o filho dele numa situação dessa. Aí ainda saiu, que isso, doutor Melão, pensei que era meu amigo. Olha só a coisa, como é inusitada. Passou uns 4 ou 5 meses, o outro filho dele foi atropelado e morreu por um outro jovem que estava bêbado ao dirigir. Mas aí, ele aprendeu ou ele achou que esse sim tinha que ser preso e o filho dele não? Ele aprendeu, mas aprendeu com a dor. Com uma dor horrível. Ele aprendeu com a dor. E aí depois me procurou, veio pedir desculpa e foi entender a situação, porque ele queria que eu beneficiasse o filho dele numa situação errada. E depois, quando o outro estava errado, né, e que causou até um mal muito maior, que o filho dele poderia ter causado também, aí ele veio com todos os arrependimentos possíveis e imagináveis e falou, doutor Melão, se talvez eu tivesse ensinado a lição para o meu filho e o pai desse outro, para o filho dele, eu tivesse com o meu outro filho aqui. E ainda até mais, já acompanhei pais que percebiam que o filho estava desviando, que tentavam corrigir, que iam em cima e eram duros, e a família passava a mão. O tio, a tia, o avô, seu pai é muito duro, sua mãe é muito cruel, imagina que você ia fazer isso, e destruíam tudo que os pais faziam para tentar resgatar, até destruir mesmo. Não é só filho meu que não faz isso, sobrinho meu não faria isso, neto meu não faria isso, né? Então é muito difícil você resgatar a ovelha desgarrada, porque tem um exército para puxar para baixo. Que coisa! Aí já... Tem um exército. Essa é forte. Não, e até porque é um assunto para um outro tema até. Se os pais hoje já não estão podendo mais nem corrigir os filhos, nem bater, né? Porque hoje... Dependendo da situação que bater hoje, já vai... Não tem depende de situação nenhuma, não pode. É contra a lei. Agora já tem, né? Então, se o pai for muito rígido também... Aliás, esse negócio de rigidez, eu tinha até anotado aqui, vou fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Eu tive o privilégio de pastorear um promotor da Vara de Infância e Juventude, né, doutor Ebenezer. Ebenezer. Conheceu? Conheço. Ebenezer Salgado Soares. E ele foi... membro da minha igreja, e ele dizia que boa parte dos internados na FEBEM, ele é da época da FEBEM, provinha de lares evangélicos. Isso é verdade? Eu não gostaria de afirmar isso, mas com muita dor. É verdade. É verdade, nós temos eu até tenho isso, né, estatisticamente, porque quando se faz a internação, sempre é feito aquele histórico social do adolescente, né? E tem se perguntado a origem de religião, de pai. Então, tem duas coisas que a maioria dos jovens lá estão. Primeiro, vem assim, sempre tem o pai, vive com a mãe, não vive com o pai. Não sabe quem é o pai, enfim, dessa situação. É a família monoparental que nós falamos, né? Nunca tem o pai, a mãe, sempre assim. E quando se faz essa pergunta esquisita em relação à religião, alguma coisa, ele declina. A minha mãe ia na igreja tal, a minha mãe ia na tal igreja, acaba tendo um número significativo de evangélicos, né? Acaba tendo esse número. Por conta, não sei se é esse o caso, né? Nós já tentamos até pesquisar para ver.
como uma boa parte dos adolescentes que estão na Fundação Casa é da periferia, e na periferia é concentrado bastante número de igrejas evangélicas na periferia, então pode ser que por conta disso, alguém já até associou a isso daí, mas o promotor Ebenezer tem... Mas isso é um indicativo forte, pastor, forte. De que nós como igreja estamos falhando... Muito. Terrivelmente. Muito, porque as nossas evangelizações é mais voltada para o adulto. E a base, que é a criança e o adolescente, nós evangelizamos muito pouco, né? Todos os cultos, aí vai aqui para a nossa área, todos os nossos cultos é mais voltado para o adulto, né? Você não vai conseguir colocar uma criança num culto para assistir um culto de 2 horas, porque a programação para a criança tem que ser uma outra programação, né? A programação tem que ser uma outra. Porém, de todas as nossas igrejas, o investimento maior é mais para o adulto, né? Então precisamos rever isso. Já tenho conversado com alguns pastores, amigo nosso, inclusive aqui, com a permissão, nosso pastor, que é o pastor presidente de Madureira, o pastor Samuel Ferreira, né? O reverendo doutor Samuel Ferreira, ele já tem voltado um trabalho exatamente só para evangelismo de criança e adolescente. Tanto é que ele já tem aí elaborado alguns trabalhos, alguns materiais voltados para o evangelismo com crianças, porque o número de adolescentes na Fundação Casa de Evangélicos é maior. E uma das evidências que ele me mostrava era os nomes das crianças. Davi, tudo bíblico. José, né? O doutor aí pode até falar, quando chega, assim, eu tenho família com nome, quando chegava Elias, pronto. Daniel, Malaquias. José, Malaquia, Melquisedeque. Eu tinha menino lá, Salomão. Eu falei, meu filho, Salomão, um homem tão sábio. Senhor, o senhor sabe como é que é, né? Só que Salomão, está ligado, ele não viveu na época nossa, né? Então, não precisa o senhor falar assim, que a gente, no linguajar dele, né? Então, mas você sabe o significado do nome de Salomão? Tô ligado, senhor, sei, Salomão era sábio. E aí tem uns que até brincam, né? Falei, senhor, se o Salomão tivesse nessa época, tão sábio que ele era, ele ia dar um nó na polícia e não ia estar aqui, né? Então tem essas coisas, né? Não, eles conhecem. E assim, hoje nós temos 2 situações na Fundação Casa que é uma coisa para poder exaltar, né? Eu não estou aqui para poder defender nem nada. A Fundação Casa tem um trabalho excelente, um trabalho primoroso na questão de esporte para os adolescentes e nessa questão também de atendimento psicológico, social para o adolescente, na questão religiosa também. Inclusive a Igreja Graça faz um trabalho excelente, né? Muitas igrejas, né? E é voltado um trabalho lá, assim, de evangelização para as crianças. Por favor, doutor. Eu sei que é um pouco fora do tema, mas também acaba se inserindo. Eu estava conversando antes de iniciar o programa com o doutor Luiz, meu colega que veio comigo aqui ao programa, ao estúdio. Aliás, ele está aqui. Aliás, não está. Não está. Ele foi embora. Ele tinha um negócio fazendo no sindicato. Estava conversando com ele e falei, olha, eu tenho um projeto, eu gostaria de submeter ao R.R. Soares ou algum grande da evangelização. Ele falou, qual o projeto? Esse meu projeto há anos tenho comigo. Ocupar os espaços que existem nos templos, nas igrejas evangélicas que estão inseridas realmente na periferia. Para se realizar nos momentos em que estão vazias, que eu sei que não tem culto, que normalmente de manhã não tem, para educação complementar. Como assim? Ele perguntou, olha, tem um amigo que dá aula de violão, vai lá 2 vezes por semana, dá aula para atrair essas crianças, e já atrai para ele, não precisa dizer que é para evangelizar, eu vou dar aula de violão gratuitamente para crianças, para jovens, adolescentes, atrai. O outro faz pintura, vou trazer aula de pintura para a igreja nesse horário, dia X e Y da semana. O outro dá aula de português para cursinho vestibular, etc. Ocupar esse espaço, porque na maioria do tempo do dia, a igreja fica fechada. Ela não tem uma ocupação, ela não tem uma atuação específica. E a igreja poderia ocupar esse espaço que o Estado não ocupa. Isso aí eu tenho certeza que traria benefícios não só para a sociedade, mas também para a igreja. Sim, com certeza absoluta. Essa tem sido uma das crises das igrejas históricas, porque a igreja pentecostal ainda tem culto quase todo dia, né? À noite, geralmente, mas tem.
As neopentecostais ficam abertas igual a igreja católica, fica aberta o dia todo e tem várias reuniões. Mas as igrejas históricas, algumas só abrem aos domingos. Aos domingos, né? Quando muito, uma vez no meio da semana. E a crise de consciência delas é exatamente essa. Nós não podemos ter alguma relevância social. Né? Usando o equipamento que a gente tem, pelo qual a gente paga tão caro, né? Que é o templo, as dependências e tudo mais. Mas ter a crise de consciência é uma coisa, fazer é outra muito, né? Diferente, como a doutora Maria Estela sabe bem, né, doutora? É muito diferente. Falar é muito fácil, né? Fazer é como até a questão dos pais, né? Você trabalha, mesmo quem não mora na periferia, né? Mas é corrida a vida de todo mundo. Mas você ter que chegar e ficar olhando e conversando e falando, é muito mais divertido você assistir a novela, né? Mas quando você opta por ter um filho, você também está optando por perder todas as novelas da sua vida, né? A prioridade é a pessoa que você pôs no mundo, mas na prática não é bem assim que funciona, né? É bem difícil, mas voltando para a questão, tema que é do pessoal que tem dinheiro, né? Acho que mostra que roubo não necessariamente está ligado à dificuldade financeira. Não. Né? Tem muito a ver com o que o... Então, mas o tema, o programa aqui está se referindo a esses playboys que cometiam crimes patrimoniais, mas lembrem que há 5 anos atrás, no Rio de Janeiro, tinha os pit boys. Que eram os lutadores de jiu-jitsu que não cometiam esse tipo de crime patrimoniais. Eles cometiam outro tipo de crime, era estupro, eles encontravam as empregadas do ponto de ônibus, eles batiam graciosamente, sabe? Encontravam um negro, batiam, encontravam um homossexual, batiam, pelo simples prazer de agredir. Tá? Então, quer dizer, é o que eu falo, é caráter. É nisso que eu ia chegar. Não tem outra definição, é caráter. E falo tanto que é caráter que quando também a pessoa às vezes ingressa no mundo do crime por um equívoco, não, digamos assim, totalmente pelo caráter, tem já aquela tendência, mas foi no embalo, ele sai quando quer. Nós vimos aí, eu li jornal esse final de semana passada, 5 jovens da Fundação Casa, inclusive um de São Bernardo, Santo André, passaram nos primeiros colocados do vestibular. Não, sem dúvida. Eu acho que é importante destacar isso. Aí aqui onde que vai, quando eu abri o programa com essa pergunta, né? É a questão do caráter. Então, para ver o que o doutor está definindo aí, quem sabe o senhor seja o primeiro a achar essa teoria para que a gente possa aí fazer um estudo mais aprofundado. Realmente, quando a pessoa entra pelo embalo, ela sai mais fácil do que aquele que vem desde o começo. E nós temos uma questão, como o doutor falou, nós temos vários adolescentes que estão fazendo faculdade, nós temos adolescentes que saíram, que hoje são funcionários da Fundação Casa. Nós temos um dos maiores prazeres que nós temos como a gente efetuou o trabalho diretamente ligado com a adolescente, a feminina. Hoje eu tenho adolescente que ficou internada, que hoje é assistente social do município onde ela estava, né? Você tem adolescente que foi internado no mundo do crime e que hoje é encarregado, é coordenador da unidade que cuida de outros adolescentes, né? Então isso é muito prazeroso. Então essa questão que o doutor aborda, ela é importante. Quando vê o adolescente ou qualquer outra pessoa foi pelo embalo, que são raríssimos, é mais fácil de sair mesmo, doutor. Então, errar é humano. E às vezes os jovens, principalmente que estão na euforia, erram. Agora, persistir, continuar no erro, aí é o caráter mesmo, não tenho dúvida alguma. E se a gente analisar algumas situações fáticas, e eu tenho algumas situações reais que ocorreram com amigos meus, que hoje são bem-sucedidos na vida, estão bem, e que foram da antiga FEBEM, foram internos. Eu tenho um amigo que foi, eu trabalhei no fórum, era auxiliar judiciário no Tribunal de Justiça, e tinham menores colaboradores. Os menores colaboradores eram internos da antiga FEBEM. E hoje, tem um colega que trabalhou comigo naquela época, que é delegado junto comigo hoje. Tem um outro que era da Fundação. Que era da Fundação, que era da antiga FEBEM. Tem um outro que entrou na FEBEM, aquela da Celso Garcia, que fica ao lado do Corpo de Bombeiros, e ele admirava o caminhão, o Corpo de Bombeiro, a atuação do Corpo de Bombeiro,
e ele falava para o monitor, eu vou sair, vou ser bombeiro. Um dia ele saiu, ele não tinha para onde ir, porque o pai e mãe eram falecidos, não tinha para onde ir. Ele se abrigou no bombeiro e começou a lavar os caminhões do bombeiro, o carro do bombeiro, para poder ficar lá. Tornou-se bombeiro, virou sargento bombeiro, continuou estudando, formou-se em direito e é delegado de polícia. Que legal. Então, quer dizer, isso acontece. A pessoa, quando não tem a índole, por mais que ele caia no erro, ele se levanta. Ele se levanta. Agora, a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente vai ler mais mensagens aqui e saber algumas coisas. Por exemplo, será que os filhos não deixam, não dão sinais de que estão enveredando por um caminho muito ruim, que não é fumar um pacauzinho de maconha, não. Nós estamos falando de sequestro, né? Em segundo lugar, já que eles vêm de famílias boas, né, com dinheiro, estão acostumados ao conforto, quando vão para a cadeia, como é que, quando a casa cai, quando a gente costuma falar, né, como é que eles reagem? Já a gente volta com o Vejam Só. Muito bem. Nós temos uma reportagem feita na Avenida São João, perguntando para os transeuntes sobre a questão da gangue dos playboys. Vamos ver. O que você acha desses jovens de classe média alta que estão praticando crimes como sequestros relâmpagos para financiar bebidas caras, roupas de marcas, etc. e tal? Bem, eu acredito, eu sou uma pessoa evangélica, acredito muito em Deus. Eu acredito que está faltando Deus no coração dessas pessoas. E também a criação, né? Eu acho que vem tudo da criação, dos pais. É muito da educação dos pais, né? Liberdade demais, a sensação gostosa de perigo acaba levando esses jovens a práticas de crime. Então acredito que se tivesse uma educação melhor, pai mais presente, talvez isso não acontecesse. Eu acho que um pouco essa liberação hoje em dia, dessas músicas hoje em dia, que traz muita apologia aí para os jovens aí, trazendo para eles tudo que é de errado, né? E o valor que é se dado de família não está sendo dado valor de hoje em dia. Então eu acho que é isso aí, um pouco de valorização da vida, né? Eles têm dinheiro, eles não precisam disso. Praticamente lazer. Não que quem necessita tem que roubar, não é isso? Com certeza, não precisa roubar. Rouba por consumismo puro e simples, né? Bebidas caras, sair, mulheres e por aí fora. Eles têm tudo, né? Tem tudo e nunca tá bom, né? Nunca... Não que quem não tem precisa roubar. Exatamente, mas é pior ainda, né? Eu acho que é a diversão, né? Só assim, para eles se distrair dessas coisas, eles buscam esse lado, em vez de buscar esporte, essas coisas. Então, doutor Jorge Melão, a gente viu, principalmente na fala do pastor Francisco, que o jovem pobre da favela tem até um certo glamour ele ir para a cadeia, porque é o batismo, porque ele não tem futuro, o futuro dele é ali mesmo e tal. Então existe até uma glamourização na cultura do morro, pelo menos a impressão que eu como leigo tenho, né? Agora, o jovem de classe média alta não, né? A hora que ele chega na cadeia e vai para o chilindró, que a casa caiu, como é que ele reage? Olha, tem diversas formas. Existem aquelas pessoas que elas já vão preparadas para tudo. Então, o que acontece normalmente com jovens de classe média? São rapazes ou jovens que normalmente fazem um tipo de arte marcial, então sabe se defender, se prepara. É um cara, uma pessoa da classe média alta, mas que convive ou direto ou indiretamente com criminosos de alta periculosidade, então ele já chega impondo respeito. Né? Ele já é temido. Ele fala assim, eu faço porque eu gosto de fazer, não porque eu preciso, então comigo é assim, se tiver que por tudo ou nada, eu vou por tudo ou nada porque eu estou para isso. Então ele é destemido. Ele vai para o desafio porque ele gosta desse desafio. É a adrenalina pura, ele gosta de ver a sensação, de sofrer a sensação de perigo, de passar a sensação de perigo. Aqueles jovens que gostam de pular do board jump lá, como é que é? Os suicidas. Que gostam de fazer aqueles pulos. Bungee jump lá. Aquilo lá é um tipo de aventura. Tem que ter coragem de fazer aquilo. Não, tem que ser louco. Tem que ter coragem, tem que gostar, sabe? Mas tem gente que aquilo é pouco. Isso aí não satisfaz mais, ele quer algo mais perigoso, ele quer passar emoções mais fortes. Alguns vão para o racha, né, tirar racha de carro, que é um crime também e que mata muita gente no país hoje. Mata, né? E aleja. Então, eles já chegam, de certa forma,
já com uma imposição de respeito. É óbvio que tem aqueles que, quando chegam na cadeia, acabam virando mocinha mesmo, né? Sabe, é corajoso aqui porque está com arma na mão, é bandidão, dá coronhada, dá tiro, 3, 4 contra 1, mas quando se vê acuado, começa a chorar feito criança. Então existem de todos os tipos, mas normalmente de classe média alta, bem estruturado, que faz um jiu-jitsu, que faz um Krav Maga, que faz um tipo de arte marcial, que é preparado e que consegue transitar bem nas duas camadas sociais, né? Na dele e nas mais baixas, principalmente sustentando narcotráfico, etc. Então, isso aí domina bem qualquer situação. Aí fica complicado, né, doutora? Como é que a gente conscientiza uma pessoa como essa, que a senhora acabou de ouvir a descrição, de que ela está errada e tem que mudar? Não se conscientiza porque ele gosta de ser como ele é. É como ele falou, é o caráter. Caráter não muda. É o psicopata, né? É aquele que ele não tem culpa nem vergonha por nenhum crime que ele cometa. Ele gosta de ser como ele é e ele faz tudo para ser cada vez mais delinquente, se é que pode ser mais delinquente do que já se é, né? Essa pessoa não tem volta, porque ela não quer ter volta. Ela gosta de ser assim. Credo, doutor? Não, mas... Ele fala como... Não, a senhora acaba de pintar um quadro tenebrosésimo. Mas é um quadro tenebroso. Vai fazer o que com uma pessoa dessa, então? Só Deus, pastor Hebe. Deus muda esse caráter. Eu acredito, né? Na questão, científica, na questão psicológica. Não, não é uma que questão. Deus pode mudar, né? Não é uma questão. Eu acho que Deus nos dá o livre-arbítrio de escolhermos o nosso caráter. Mas assim, um trabalho psicológico, de confrontá-lo com as vítimas, com o sofrimento que ele causou por outro. Não, ele faz. Não adianta nada? Não, ele sente prazer com o sofrimento que ele causou por outro. Credo! Não, mas existem casos que mudam. Não, peraí, os casos que mudam são os casos onde não há o transtorno de caráter absoluto. Doutora, né? Tem caso recente... Não, pera um pouquinho, deixa eu terminar, né? Quando se tem um problema de caráter mesmo, a pessoa não tem caráter, isso é irreversível. Você tem dentro da camada, você tem pessoas que têm, por exemplo, existe um diagnóstico que chama criminoso por sentimento de culpa. Então, são pessoas que têm culpa constante por outros problemas, então elas cometem crimes para serem punidas para tentar aliviar essa culpa. Então, essas pessoas têm retorno. Se elas fizerem uma terapia, essas pessoas têm retorno. Tem pessoas que cometem crimes porque foram no val da valsa, porque acabaram se influenciando, porque têm problemas familiares, né, e acabaram se envolvendo em coisas que não seria bem do caráter delas, mas o caráter ainda estava inseguro, ainda estava indeciso. Mas quando você tem uma pessoa que não tem o caráter, você não consegue pôr um caráter onde ele não há. Não depois da adolescência. Isso tem volta até a adolescência. Depois da adolescência, a pessoa sem caráter, ela vai morrer sem caráter. Porque não foi formado esse caráter. O caráter ele é formado pela índole, que é a parte genética, que é uma propensão uma propensão para o lado bom, uma propensão para o lado mal. A criação, que vai favorecer um lado ou outro, e o final, que é na adolescência, até o final da adolescência, que é a opção. Né? Tem pessoas que você vê a satisfação de cometer a maldade. Mas esse é o doente, né? Você não pode chamar de doença, porque se você chama de doença, você absolve a pessoa. Porque o doente não tem responsabilidade no que faz, e esse tem responsabilidade. Não é doença, é falta de caráter, é opção. Entendi. É maldade. É maldade. Tá. Doutor Melão? Tem os dois exemplos, do irrecuperável e do recuperável. Recuperável, que a sociedade achava que era irrecuperável. O que foi irrecuperável? O bandido da Luz Vermelha. Mais de 30 anos preso, quando foi solto, voltou a matar e até morreu em razão da defesa de um cidadão da sua família. O cidadão foi defender e tinha abrigado o bandido na casa dele, que era meio parente, acabou matando-o lá no Paraná para defender a família. E tem o recuperado, não tenho autorização para falar o nome dele, mas está nos jornais, o Cabo Bruno. Sim.
Anselmo? Ele fala claramente nos jornais que quando chegou ao 33º, ele já não sabia mais quantos ele tinha matado e que perdeu a conta. E hoje está em franca recuperação, está evangelizando, está pregando. Isso demonstra que, apesar do caráter que ele tinha, ele mudou. Então, existe essa possibilidade. Mas eu continuo afirmando, é caráter. É caráter. Naquele momento, o caráter dele era para essa maldade, era para... Ele chegou a declarar que matava com sorriso. Né? Então, isso é o desvio de conduta, desvio de caráter, isso faz parte do ser humano. Nós temos os nossos deslizes, alguns mais pontuais, outros mais leves e outros gravíssimos que a gente fala assim, meu Deus, não tem jeito para ele. O senhor fala, me remete justamente à questão da primeira aula que a gente tem de direito penal. Nós andamos com o crime do nosso lado, né? Nós andamos com o crime do nosso lado. O ser humano em si, ele é irreconhecível, né? Às vezes nem você reconhece você mesmo, enfim, essa coisa. Mas essa questão do Cabo Bruno vale a pena. É do caráter e o caráter mudou, né? Então nós não temos aí uma questão absoluta, né? Então, eu ainda acho que temos. Ela é discutível, né? Tem coisas hoje que nós estamos... Ter esperança, né? Tem coisas que nós temos esperança. Quantos pastores nós temos que saíram do crime? Sim, nós temos. Eu tenho questão, eu tenho, assim, exemplos, eu não estou dizendo diversos. que quem entra no crime não sai nunca mais. Mas estou dizendo que quem não tem caráter não vai ter nunca. Agora, existem situações e existem patologias que podem dar mudanças de comportamento, mas não é o pode parecer que é caráter, mas não é. Agora, a pessoa, o psicopata mesmo, a pessoa que não tem o caráter, que não tem a moral, isso é irreversível. Ele não tem e gosta de não ter, por isso que não tem volta. Porque ele gosta de ser como ele é. Mas aí, doutora, vamos lá. O psicopata, pelo menos, sim, os que a gente vê na novela, né? Os que a gente conhece, ele se parece muito com uma pessoa normal. Sim, não sedutor. É o caso dos playboys. Os playboys ostentavam uma vida de futilidade, né? Fazer viagem, gastar 5 mil reais em vodka, gente, precisa ter coragem. Mas não, por que eles gastam 5 mil em vodka? Porque eles começaram a gastar 1.000, depois 2.000, 3.000, 5.000, dá mais 2 meses, eles estão gastando 10, porque o volume de assalto vai aumentar, 5.000 vai ficar muito pouco, porque você se acostuma com o dinheiro que você gasta, cada vez você vai querer mais. E provavelmente eles tiveram uma criação de incentivo ao materialismo. Incentivo à grife, incentivo à festa, né, ao consumismo. Lógico. Né? Agora você pega o rapaz de 19 anos, o chefe dessa quadrilha. Muito provável que ele seja um psicopata. Eles são absolutamente sedutores. Né? Eles sabem aliciar. Né? Provavelmente ele é. Agora, tem uma coisa aí que de vez em quando eu abordo aqui no programa. Muita gente não entende o que eu quero dizer. Eu vejo isso na minha geração. Quando eu era bem criança, a geração dos meus pais, as drogas que eles tinham era maconha e a mais forte era o LSD, certo? Muito associados com o movimento hippie dos anos 60, dos anos 70. Então, fazer viagem, uma viagem, tal, uma viagem. Tá bom. E eu vejo muita gente da minha geração, muitos pais da minha geração, que são pais de jovens, que não veem problema nenhum em seus filhos terem lá os seus pecadilhos, né? Beberem um pouquinho aqui, experimentarem uma droga ali, como se as drogas que esses jovens de hoje estão expostos fossem as mesmas dos anos 60. Entende? E aí, quando vão descobrir que... já era. O potencial destrutivo de uma pedra de crack não tem nem comparação com um pacal de maconha dos anos 60, tem, doutor? Não. Infelizmente, a situação é drástica e a gente costuma dizer o seguinte, que o crack experimentou, viciou. Já era. É fulminante. Eu faço palestras sobre drogas, o pastor sabe, sobre
drogas em vários lugares que me chamam, igrejas, associações, maçonaria, Rotary, Lions, etc. E eu estudo profundamente esse assunto, né? E o crack, ele é fulminante, que experimentou, dificilmente ter volta. Os especialistas dizem que recupera 100 em 1. Eu digo que não é isso. Não é isso. Recupera 1 a cada 1000. É muito, sabe, pequena heroína, né? A recuperação do crack, porque ele atinge a parte do cérebro onde a pessoa não tem nenhum domínio de si. Ela para. Eu costumo dizer nas palestras que se é homem que é viciado, se passar lá uma mulher linda, maravilhosa à sua frente, ele não vai enxergar. E se for mulher, pode passar o galã mais lindo, que ela também não vai enxergar. Porque não tem interesse, todo o interesse da pessoa fica voltado para o crack. E esse negócio de ser baratinho, conversa fiada, porque para se manter o tempo todo sai caro, né? Para se manter numa situação normal o dia todo, 15, 20 a 30 pedras de crack por dia. Nossa. É brincadeira. Doutor, então a ideia que muito meio romântica, né? De vez em quando, até o ano passado a gente via muito nos jornais, às vezes alguma reportagem de televisão, deu uma parada. Matéria sobre a preocupação com que alguns especialistas estavam vendo o índice de jovens que bebem cerveja, jovens menores de idade, né? E com conhecimento dos pais, como se isso fosse, que tem, faz parte da idade, é natural. Não é bem por aí, né? Não é por aí. Mas esse é até um dos problemas de você colocar seu filho dentro de um limite que seria bom para ele, porque a hora que seu filho está dentro dos padrões, ele está fora de todos os padrões de todo mundo fora da sua casa. Todos os amigos estão tomando cerveja, só ele que não. Todos saem, não tem hora para voltar, só ele que tem. Todos estão com as coisas emprestadas dos outros, só ele que não. Você começa a ter problemas, seu filho fica marginalizado. Está muito difícil hoje em dia. Está muito difícil, porque antigamente você tinha a sociedade do seu lado. Eu conheci uma jovem... Ia aparecer bêbado para ver o que tinha acontecido. Eu conheci uma jovem que veio me procurar, que estava uma crise violenta, né? Porque ela era a única na classe da escola dela que os pais moravam juntos. Nossa. Inversão de valores. E ela entrou em crise. Completa inversão de valores. Né? Quase deu uns tapas, né? Mas, poxa, né? Devia estar feliz? Não. Todas as minhas amigas, os pais são separados, como se tivesse um glamour nesse. E hoje a gente sabe, a porta das drogas começa pelo álcool. Exatamente. O álcool abre a porta. Ele vai lá, abre a porta e aí começa. Porque chega um determinado momento que o álcool não satisfaz mais, e aí vai para as drogas, e dá droga mais leve, mais pesada, e infelizmente vai cair no crack. Como o doutor disse, o crack eu acho também muito difícil de recuperação. Nós recebemos adolescente quando vem, que ele é usuário de crack, não tem, pode conversar com ele não... Você está conversando com uma pessoa que está ali, vamos dizer, que não interage, ele não pensa, não raciocina. É como se você estivesse conversando com a pedra, né? Com um ser ali que não é muito complicado essa questão. E todos eles falam, começou pela festinha, o baile funk, a coisinha, e lá começou a beber. E a bebida foi a maçaneta da porta que abriu e disse para ele, esse mundo é gostoso, hein? Pode entrar que você vai se dar bem. Aí quando vai ver, se deu mal. Pastor, eu tenho um tempinho para contar um negócio. Lógico. Verídico. Eu era delegado de polícia em São Miguel Paulista, 22º Distrito Policial. E um dia, eu não vou citar nomes para não ser indelicado, um cabo da Polícia Militar me procurou. Doutor Melão, preciso da ajuda do senhor. O que foi? O meu irmão, eu falei, eu sei, seu irmão está na Rua 3. Rua 3 é uma rua que tem em São Miguel Paulista, bem no centro, ao lado da linha de trem, onde se formou uma das primeiras cracolândias, foi lá. E juntava aqueles 200, 300, 400 jovens fumando crack o dia todo. E a gente ia lá, dava batida e não resolvia. Mas já tinha visto o irmão dele lá. Eu sei, seu irmão tá no crack, né? Doutor, eu preciso de ajuda. Falei, fulano, você vai fazer o que eu falar? A gente tem como tentar recuperar. Não é recuperar, é tentar. Faço sim, doutor. O senhor, então, me arruma um local vazio, uma casa vazia, um quarto vazio, algum lugar, para a gente tentar fazer isso aí. Tudo bem? Tudo bem. Arrumou.
pedi uma cadeira plástica, pedi, aliás, 4 cadeiras plásticas para colocar uma em cima da outra, arrumou. Fomos com o meu carro e trouxemos o irmão dele na marra. Levamos para essa casa vazia, amarramos a cadeira, tiramos a água descendo. Fizemos esse processo de água durante uns 2, 3 dias, só dando comer, bebida e tal, até ele ficar numa situação em que ele começasse a perguntar pela família. Porque durante 2 ou 3 dias que a gente ficou nesse processo de água, comida e tudo ali naquela cadeira, tirava só para fazer as movimentações para não paralisar as funções, até que o irmão começou a se sintonizar e perguntar: mano, e fulana? Perguntou da filhinha dele. Ah, já fez 8 anos. Nossa, já fez 8 anos. E mamãe? Mamãe morreu ano passado. Não, meu Deus. Ele não sabia nada disso? Nada, porque ele ficava direto Nada, não tem noção nenhuma. Ele perde. noção. Eu vou até pedir perdão aqui a Deus por falar o que eu vou dizer agora, mas comparativamente ele é um autista. Ele se fecha no mundo dele. Só uma analogia. Ele se fecha no mundo dele e não enxerga mais nada. É só o crack. A coisa é terrível. Aí começamos a conversar com ele e tal. Passou uns 8, 10, 12 dias. E aí, está pronto? Tá. Quer se recuperar? Quero. Eu fui embora, já deixando o irmão solto, conversando, recebendo visita e tal. Começou a frequentar a família, começou a ficar, se estabilizar. E o irmão, que era cabo da Polícia Militar: eu vou te provar que você é um fraco, você é um covarde e tal, não sei o quê. Pegou uma pedra de crack e experimentou. Para provar para o irmão o que aconteceu. Infelizmente, ficou viciado por causa desse desafio. Ficou viciado. Foi expulso da Polícia Militar porque ele não queria mais trabalhar em nada. E morreu trocando tiros com policiais militares porque foi roubar para comprar crack. Ironia do destino, o irmão dele, que era viciado, hoje é pastor evangélico. Olha só. Tá? Então, o que a gente fala assim: não deem a chance para experimentar de forma alguma. Se experimentar, não sai. Você fica refém desta química que foi criada e inventada nos Estados Unidos nos anos 80. Tá? A gente fala isso nas palestras. Eles foram fazer o refino da cocaína e o que é feito o crack é a borra, é o lixo da cocaína, mistura com alguns ingredientes e deu aquilo. E quem criou essa porcaria foi um americano que era um traficante falido, que era usuário e não tinha cocaína para ele cheirar, ele fez essa porcaria de crack. Desgraça. E o Brasil, como importa tudo quanto é porcaria dos Estados Unidos, né? Vejo isso aí, McDonald's, né? Coca-Cola, tudo quanto é porcaria, para aqui faz sucesso, né? Filmes enlatados. Importou também o crack. E entrou. A porta de entrada foi São Mateus, não sei se eu... Não, sabia. São Mateus. Primeiro bairro a ser detectado um foco de crack em 1984 foi o bairro de São Mateus. São Mateus. Foi o bairro que o crack começou a ser difundido. Que isso, eu não sabia disso. Eu estava lá nessa época. Estava lá, eu também. Infelizmente foi naquela região que começou. Então, o que a gente fala, não experimente, tem que experimentar, não sai. Doutor, e alguém precisa fazer alguma coisa, né? Que não tem... Osmar, ele mora em Mesquita, no Rio de Janeiro. Os playboys não precisam e estão roubando porque acreditam na impunidade. E aí já é outro problema, né? Questão da impunidade. Também afeta. Também. É complicado. Quanto tempo, em média, na prática, alguém que pratica sequestro relâmpago fica enjaulado, doutor Milão? Isso varia de pessoa para pessoa, né? Mas se formos analisar o criminoso comum, que é aquele que não tem dinheiro para pagar bons advogados, esse aí fica bastante tempo, fica de 6 a 8 anos, daí para mais, dependendo da quantidade de crimes que ele cometeu, dependendo da forma que foram cometidos, se foi com violência, grave ameaça à pessoa, se efetuou disparo, se não efetuou, mas fica bastante tempo. O senhor acha bastante tempo, 8 anos? Depende. Se a pessoa ficasse num sistema prisional que reeducasse, né, seria o tempo suficiente para que ele realmente voltasse à sociedade como cidadão de bem. Mas, infelizmente, eles entram no pré-primário e saem pós-graduados no crime. Realmente. Ai. Agora, um rico não fica muito tempo, não. Diferente.
O rico não, né? Não, porque eles têm muitos recursos, né? Advogados bons, aí chega na prisão, eles começam a fazer trabalhos para bater a pena, então eles fazem de tudo para sair o quanto antes. É realmente muito complicado. Pastor Antônio Pedro de Freitas, ele mora na Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. Seja quem for que esteja roubando, certamente não é por necessidade. Tantas pessoas são muito mais pobres e nunca tomaram coisa alguma de ninguém. Eu acho que falta respeito para com o seu semelhante, além de não valorizar sua própria vida. Se parassem para pensar o valor da vida e da liberdade de ir e vir, não procurariam viver correndo riscos, ou então viver perigosamente. Falta Deus nas pessoas e amor a si próprio. Quem se ama de verdade não destrói a sua vida, nem a dos outros. Essa é a minha posição. Falando em destruir vida, doutora Maria Estela, a senhora está devendo para nós, como é que se recupera de um trauma de quem foi vítima de sequestro relâmpago? Às vezes precisa... Demora, né? Depende de como a pessoa foi atingida por esse trauma. Né? O que mexeu com ela, porque o trauma é muito pessoal. Né? Depende do que na história dela aquela situação mexeu. Né? Depende do quanto ela já era vulnerável, de quanto a pessoa estava vulnerável naquele momento, se é uma pessoa que já está deprimida, se é uma pessoa que já está vulnerável, depende da agressividade do sequestrador, né? Pode levar muito tempo, pode desenvolver síndrome do pânico, pode ter que tomar medicação para se recuperar mais rápido, né? Mas é muito pessoal e depende muito da agressividade do sequestrador. Acho que foi esse fim de semana. Teve uma notícia muito feia, foi aqui em São Paulo, ou não. Bom, enfim, um carro capotou e havia 2 sequestrados no porta-malas desse carro. Né? Na Via Dutra. Foi na Via Dutra? Mas aqui em São Paulo ou já por Rio? São Paulo, né? Fica à vontade, doutor. Pode não ser à vontade. Eu espirrei aqui ao vivo. Então, o carro tinham feito um sequestro, enfiaram 2 pessoas no porta-malas e não era um carro grande, era um carro médio. Né? Então eu fico me imaginando que já sou claustrofóbico. Se me puserem sozinho no porta-malas, já vai ser um drama. Imagina 2 pessoas, era um homem e uma mulher. Né? Olha, sinceramente, não sei. Então, já para você que já tem claustrofobia, já seria muito mais grave do que uma outra pessoa, por exemplo, que não é claustrofóbica. Né? Depende do tipo de ameaças que façam, depende do seu histórico de vida. Né? Mas eu mesma sofri sequestro relâmpago. Ah, já sofreu? Olha, num ano só eu fui tão assaltada que eu ainda brincava com o delegado da 27ª que eu ia ficar sócio da delegacia. Né? Ali na Vila Mariana? Ali no Campo Belo. E eles me levaram eu e a motorista, que era a dona do carro, mandaram ela sentar atrás, sentou um rapaz na frente e sentou outro atrás, né? O da frente era moreno, de trás era bem branco, de olhos azuis, super arrumado, né? E eu falava, e ele corria, e eu falava para ele, eu fiquei tão assim, eu absolutamente neguei na situação o perigo que eu estava correndo. Então eu falava para ele, olha, se fosse o de trás que estivesse correndo, passava por filhinho de papai, não ia acontecer nada. Mas você, moreno do jeito que você é, correndo, vão falar que você é bandido, vão atirar e vocês vão acertar em mim. A senhora falava assim? Falava. E ele? Ele olhava para mim e falava, o mundo é racista. E continuava. Eu falei cada uma. Aí eles queriam, abriram minha bolsa e estava sem o talão de cheque. Aí eles pegaram Não, estava sem o cartão de crédito. Aí eu falei, se vocês querem um talão de um cheque, eu posso fazer um cheque para vocês. Aí ele falou, o que eu vou fazer com o cheque? Eu falei, não sei, supermercado. Vou fazer supermercado? Eu falei, não sei, não sou eu o bandido são vocês, eu não sei o que o bandido quer. Mas eu falei cada uma, quer dizer, isso é uma situação traumática.
né? De não avaliar, que eles podiam não gostar do que eu estava falando. Exatamente. E eles ameaçavam que iam me pôr no porta-mala, que eles iam me bater, porque na verdade eu já tinha chegado em casa e a minha amiga estava saindo. Ela falou, vamos comigo, eu estava na garagem do prédio já. Vamos comigo até a porta, você volta só pra gente falar oi. Olha. Aí a hora que ela foi parar para eu descer do carro, então, eu não tinha nada, porque eu estava em casa, então eu não tinha nada para entregar. Eu tava com uma carteirinha, só tinha acho que um talão de cheque mesmo que estava na minha mão, que eu ia comprar alguma coisa, que eu nem lembro o quê. Então eu não tinha nada para entregar. E ela era uma despirocada de marca maior, estava saindo sem um documento, sem nada, descalça e sem sapato, que ela ia buscar não sei quem, não sei aonde, perto, então ela não tinha bolsa, não tinha nada. Então a gente não tinha nada para entregar. E eles levaram vocês para onde? Olha, lá para depois de Deus me livre, eu não sei onde era. Eu sei que era próxima à favela Jaqueline, que eu não sei onde fica. Acho que era Jaqueline. Sei que eles rodaram muito tempo com a gente, rodaram das 10 da noite até 1h da manhã. E falando que iam bater na gente, que iam pôr no porta-mala, que iam dar um tiro na... Falaram que iam me dar um tiro, eu falei assim, olha, então faz o seguinte... Você me avisa quando você for... Gente, você fala cada coisa. Eu falei, você me avisa quando você for atirar para eu fazer uma cara boa, porque eu quero morrer com uma cara legalzinha, porque eu não quero que minhas filhas fiquem preocupadas achando... Né? Nada, eu não bebo. Eu não bebo, não fumo, não faço essas coisas. É uma reação do momento, pode ser que seja uma reação. Uma reação do momento mesmo. Eu falei, eu quero morrer com uma cara boa para não assustar minhas filhas, que elas vão me ver, vão ficar pensando que eu sofri. Eu só falei besteira. Deve ser uma autodefesa. No fim, deu tudo certo. No fim, eles largaram a gente no meio de um mato, que eu não sei onde era. Olha, mas foi uma... A senhora teve transtorno pós-traumático, não? Eu fiquei, acho que por uns 3, 4 anos, que ninguém podia se aproximar do meu carro, começava a gritar. Incontrolável. Tomei antidepressivo, precisei fazer terapia. Eu não me controlava. E tem que fazer qualquer pessoa que chegasse, eu começava a gritar e não parava mais. Esse que é o problema pós-traumático. Na hora a senhora se comportou até irresponsavelmente. Até irresponsavelmente. Mas depois... ninguém podia chegar perto do carro. Infelizmente tem uma péssima notícia, não tem depois. Porque o programa acabou, já estourei o tempo, a diretora está me elogiando aqui no ouvido e eu tenho que entregar o sinal. Muito obrigado pela participação. Pastor Dr. Francisco Heraldo Ferreira dos Santos, ele que é diretor da Fundação Casa e ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Dr. Jorge Melão, ex-delegado de polícia, ex-delegado de polícia não, que ele continua sendo delegado, mas hoje é o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e a doutora Maria Célia Junqueira Rebouças, que é psicóloga. O contato dos três está no site, você pode contatá-los, endereçar seus questionamentos, fazer convite para palestra e por aí vai, tá bom? Vamos fazer rapidinho o sorteio da camiseta da grade e entregar o sinal para a Rite. Vamos lá? Afonso Martins Domingues. Não identificou de onde ele é, não faz mal. Afonso, parabéns para você que fica com a gente, que fica com a Rite, a paz e a graça de Jesus. Nos vemos no próximo Vejam Só.